Bom dia, meu povo, boa tarde, né? Boa noite, você tá vendo isso aqui de noite. Gente, hoje a gente vai continuar, né, nossa aula sobre o guia do participante, né, a carteira do participante, sobre a redação. A aula passada a gente viu sobre essas 5 competências, né? Hoje a gente vai começar aqui nossa aula vendo a atribuição de notas e ver mais ou menos ali a competência um, né? E até a competência 2 acho que dá pra gente ver. Eu vou olhando aqui quanto tempo eu vou demorando para gravar. Enfim. Então aqui a gente tem como é atribuída a sua nota. Sua nota ela vai de 0 a 1000, né? E cada competência dessa vale 200 pontos. Sua nota entre as competências é atribuída começando de 0 e aumentando em 40 e 40. Ou seja, competência um você pode tirar qualquer uma das competências, você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Hoje, professor, mas eu vi uma amiga minha que trouxe 180 na competência 1. Isso acontece porque não é um único corretor que corrige a sua redação, mas são dois corretores. Então, a gente vai ter o quê? Bom, um corretor ele pode dar 200, o outro 160. Aí você vai ficar com 180 na competência 1. Entenderam? Mas pode acontecer também um caso de discrepância, né? Tipo, o que é discrepância? Ele vai falar aqui, ó. Discrepância é quando os dois corretores diferirem, né? Em mais de 100 pontos no total. Ou seja, somando tudo, o primeiro corretor deu 800, o segundo corretor deu 780. Ou 780 não, 680. Opa, tem algo errado aí, né? Ou seja, discrepância maior de 100. Aí o que é que acontece? É, a redação será avaliada por um outro avaliador. E aí, esse outro avaliador, a nota que tiver mais próximas, né? Por exemplo, se entra um terceiro avaliador agora, e ele bota que sua nota é 640. Aí, sua nota vai ser a média dos corretores que mais se aproximaram, que é o 640 e o 680, entendeu? Outra forma de ter discrepância é se tiver uma diferença de superior a 80 pontos em qualquer uma das competências. Então, se um corretor dá 200 na competição, o outro tem que dar pelo menos 120. Eu acho que esse número até é muito alto para questão da discrepância. A discrepância é 40 pontos, 80 pontos, acima de 80 já é demais. Para mim já é demais. Enfim. E aí, quando você vai. E se ainda tiver uma terceira discrepância? Aí, supostamente, vai ser avaliada, né, por uma banca composta por 3 avaliadores. Acontece essa banca? Eu não sei, né? Mas o Aninha está dizendo que acontece. Quais as razões para ser atribuída nota zero a uma redação? Aqui vai ter todas as formas, né? Fuga total do tema, a gente vai ver sobre fuga total do tema, mas é basicamente quando o tema fala de X e você fala de Y. Ou seja, o tema, vamos supor, o nosso tema foi violência, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, na sociedade brasileira, né? Aí você fala sobre, eh, sei lá, violência contra o idoso, né? Fuga total do tema, zero. Ou você fala de outra coisa totalmente diferente, sei lá, mobilidade urbana, fuga total do tema. Não obedece ao tipo de dissertativo argumentativo. Você começar a narrar uma história que fale sobre violência contra a mulher, você não está obedecendo o tipo de dissertativo argumentativo. A ausência do texto escrito, né? Obviamente. Extensão de até 7 linhas, entendeu? Aí, qualquer que seja o conteúdo, né? De até 10 linhas no sistema Braille. Aquelas 10 linhas no sistema Braille, 7 no sistema manuscrito. Ou seja, acho que a gente não tem nenhum aluno deficiente visual, né? Mas caso você seja, né, você esteja vendo esse vídeo aí, se você está escrevendo no sistema Braille, são até 10 linhas, ou seja, você tem que escrever 11. E a mesma coisa, se é a extensão até 7 linhas, quer dizer que você tem que escrever 8 linhas. Impropérios, né? Você xingar, falar alguma coisa seja proposital, ou você querer que sua redação de fato seja anulada, se fizer alguma coisa com esse propósito, parte deliberadamente do nexo do tema proposto, que não tinha, né? Mas a galera começou a escrever redação, e aí botava o hino do Palmeiras, colocava a receita de miojo no meio da redação, né? Fazia um parágrafo para isso. E como não tinha nada dizendo que poderia zerá-la, a galera tem que dar nota, né? Essas redações tiravam 500, 600, porque eram redações boas, só que tinha um parágrafo desconexo. E agora, se você colocar uma parte deliberadamente desconexa, um hino do Palmeiras, uma receita de miojo, um negócio que tinha nada a ver, aí você tem sua redação zerada. Nome, assinatura, rúbrica,
arroba, né? O seu arrobinha no Instagram. É, tipo, se você escrever tudo isso aí na folha de redação, que não seja o local para escrever seu nome, é anulada. Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira, ou seja, se você escrever em outro idioma, né? Ou uma parte considerável, ou o texto todo, tem que escrever em português. Texto ilegível, né? Você tem sei que tem letra muito feia, vai passar por um avaliador. Se o primeiro avaliador disser que é elegível, beleza. Se dois disserem, aí, minha amiga, aí é caixinha e vela preta. Cópia de prova de texto terá a quantidade de linhas desconsideradas para a contagem mínima de linhas. Se você copiou alguma coisa, seja do caderno de questões, seja da prova de redação, mesmo, né, dos textos de apoio, essas linhas vão ser desconsideradas. Então você escreveu 10 linhas, 4 é cópia. Seu texto tem 6 linhas, entendeu? E dá algumas dicas, né? Escreva a redação com letra legível, obviamente, né, para evitar dúvidas no momento da avaliação. Uma redação incompreensível devido à letra receberá nota zero, como a gente já falou aí. Não faça destaque no título ou marcas de finalização do texto que possam ser consideradas formas de identificação. Título não é necessário, viu, gente? Acho que ele fala aqui um pouco mais para baixo sobre título. Aqui, ó, mas continuando. Mas ele não é necessário. Assine apenas o local destinado. E como só avaliacionado trecho de cópia e para efeito de avaliação, a contagem diminui linhas escritas, o texto apresentado o texto que é apresentado em cópia, prova de redação, caderno de questões, serão desconsiderados em relação ao total linha, como eu disse, né? Vai ser cortado. Então, evitem. Professor, quer dizer que eu não posso pegar nenhuma informação? Sim, jovem gafante, você pode pegar informações. Você não pode escrever ipsiliteris, ou seja, com as mesmas letras, né? Você modifica ali um pouquinho, você pega a informação e coloca com suas palavras, beleza? Aí, o que são partes deliberadamente desconexas do texto? Já falei, né? Já expliquei, né? São coisas que não são articuladas com o resto do texto. Você colocar algo que não tem nada a ver com o texto simplesmente porque sim. Como é a validade do título da relação? O título é um elemento opcional, se você coloca se você quiser na produção. Assim, embora seja considerada uma linha escrita, não é avaliado em qualquer aspecto relacionado às competências. No entanto, o título pode levar à atribuição de nota zero à redação se apressar alguma característica passiva de anulação. Ou seja, melhor não colocar. Primeiro que você perde uma linha, né? Duas linhas, na verdade, tem a linha que você escreve e a linha que você pula para começar seu texto. E segundo, que se há algo que não vai ser avaliado, mas que pode zerar, é melhor não escrever, né? Como será se aqui é de atendimento especial, né? E alguns têm horas a mais, né? E aí tem que olhar as leis referentes a isso, ele dá aqui a lei. Aí como será avaliar isso aqui também, né? Mesma coisa, participante de dislexia. Enfim, pronto. Esses aí são os motivos e explicações que podem zerar a sua redação, sem você ter muita noção de nada. Agora, a gente vai para a competência 1. A competência 1, que é justamente demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, é muito focado em gramática, mas não é só gramática, como a gente vai ver aqui, viu? Então, aqui essa parte a gente vai trabalhar por competências. Eu acho que hoje eu vou trabalhar a competência 1, né, primeiro. E aí, próxima aula, a gente trabalha a 2 e a 3. Se a gente conseguir matar um rapidinho aqui, a gente passa para a 2. Bora lá. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Ó, modalidade escrita formal. Lembre-se sempre que a redação, ela foi pensada para você escrevê-la como se você estivesse escrevendo um aluno para o terceiro ano do ensino médio. Recentemente, teve um aluno que zerou a redação da FUVEST justamente porque escreveu de uma forma técnica demais. Isso aí acabou zerando a redação dela, que é algo que eu não quero que vocês façam. Tipo, claro, são poucos alunos que têm a capacidade de escrever no nível de ensino superior, mas vocês podem acabar escrevendo com a linguagem de um ensino fundamental. Isso aí vocês seriam prejudicados. Não chegaria a zerar, mas vocês seriam prejudicados, sim. Então isso aqui também conta na competência 1, né? Claro, se você escreve no nível fundamental, vai contar nas outras competências, principalmente na 3. Que a gente, quando eu for explicar a 3, vai ficar mais claro, né? Mas que ela mede também o nível argumentativo. Vamos lá. A competência 1 avalia se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que inclui conhecimento das convenções de escritas, entre as quais encontram-se sobre as quais se encontram as regras de ortografia, de acentuação gráfica,
pelo acordo ortográfico da língua portuguesa. Ou seja, que você escreve gramaticalmente correto, né? Segundo a língua formal. Além disso, o domínio da modalidade escrita formal será observada a adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais quanto às construções sintáticas, né? Sintáticas aqui é redundante, né? A sintaxe faz parte das regras gramaticais. Hum. Para que você tenha clareza a respeito das expectativas em relação a um concluinte do ensino médio que se refere ao domínio da modalidade escrita formal, precisamos a seguir os principais aspectos que guiam o olhar do avaliador no momento de definir o nível em que o seu texto se encontra na competência 1. Então, aqui ele vai descrever tudo que dentro da competência 1 o avaliador vai observar, beleza? Primeiramente, você deve estar atento ao fato de que a escrita formal é a modalidade da língua associada aos textos tipo dissertativo e argumentativo. Assim, você será alertado sobre a obrigatoriedade de usar a língua formal já na proposta da redação. Então, lá já na proposta você vai ter que, a partir da leitura dos textos motivadores e com base aos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Então, o que significa? Não pode gírias, não pode linguagem chula, não pode. É bom evitar regionalismo, essas expressões regionais, entendeu? Desse modo, nessa competência, o avaliador julgará sua redação considerando os possíveis problemas de construção sintática e a presença de desvios, conexões gramaticais, ou convenções escritas, gramaticais, escolha de registro. Se a gente você escrever de forma errada, né? Ou escolha vocabular, né? Aí, o que é? Aqui ele vai explicar, né? O que é a estrutura sintática, né? A estrutura sintática é o objeto da avaliação da competência 1, juntamente aos desvios, uma vez que esse aspecto também faz parte das regras da língua portuguesa. Aquelas que dizem respeito à construção das frases e textos, ou seja, ali a gente tem concordância, né? A gente tem a questão dos da vírgula, tudo isso é estrutura sintática. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garantem fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias, com períodos bem estruturados e completos, né? Que é aquela que a gente estudou comigo ano passado, né? Sujeito, verbo, predicado, tá tudo fechadinho no período, né? Período é até o ponto. Isso aqui a gente pegou ano passado, né? Além disso, por se tratar de um texto dissertativo e argumentativo, que deve ser escrito na modalidade da língua portuguesa, para que uma redação receba nota máxima na competência 1, espera-se que os períodos apresentem complexidade na construção, com orações subordinadas e intercaladas. Ou seja, existe ali, obviamente, não só você ter frases com ser mais curtas, como top frasal, mas você pontuar em todas as frases também é visto como um erro de estrutura sintática. Então você tem que colocar uma oração na outra, esses processos, né? Como subordinação, né? Que é justamente quando você cria uma nova oração para servir como elemento sintático da outra. Então, é, eu fiz, eu fiz o quê? Aí seria o objeto direto, né? Só que em vez de eu falar objeto direto, com um termo normal, crio uma frase para isso. Então, eu vou subordinar. Eu fiz com que você me desse uma boa nota. Então, aqui, com que você fizesse uma boa nota, me desse uma boa nota, aqui a gente tem uma oração subordinada, a oração principal que é eu fiz. Então, ela vai funcionar como objeto direto da, da oração principal. Aí já os textos com falhas relacionadas à estrutura sintática geralmente apresentam períodos truncados, justaposição de palavras, a ausência de termos, ou excesso de palavras, elementos sintáticos. Às vezes, muita gente faz isso aqui. Períodos truncados é quando não há elementos de conexão. A gente vai ver isso mais para frente também. Algumas coisas aqui só vão fazer mais sentido, eu estou pulando porque eu vou explicar mais para frente em aulas separadas. Por isso que algumas coisas que. Ah, justaposição de palavras, né? Erro de justaposição é uma coisa complicada também. A ausência de termos, aqui já está claro, né? Você não colocar o tempo, você deve colocar. E aqui tem um que vocês cometem muito, que é o excesso de palavras, novamente. Véi, evite encher linguiça, tá ligado? Aqui, principalmente na estrutura sintática, é quando você usa um de, um com, quando não deveria, né? Um conectivo, quando não cabe espaço. Esses problemas são caracterizados normalmente por um ponto final separando duas orações que deveriam construir
um mesmo período, truncamento, ou uma vírgula no lugar de um ponto que deveria indicar o fim da frase, justaposição. Aí o que interfere na qualidade da estrutura sintática. Isso aqui não tem exatamente uma regra muito fixa sobre quando colocar ponto ou vírgula. O ideal é, que aqui muita gente faz, que é a justaposição, né? É você, sempre que você terminar ali aquela ideia geral, você pontuar, né? Quando você abrir outra ideia, você é, aí você começa lá depois do ponto. E a vírgula é justamente quando você quer interligar as duas ideias centrais de dois períodos, ou quando tem um deslocamento do termo. Enfim. A frequência com que essas falhas ocorrem no texto, quanto elas prejudicam sua compreensão como um todo, são critérios que ajudarão a definir o nível que uma relação deve ser avaliada na competência 1. Lembrando que muitos desses elementos que eu falei aqui, lá na competência 4, quando foi explicado, vocês vão ver que elas intercalam, porque a competência 4 ela tem a ver com a conexão, né, que a gente chama de coesão, entre os elementos do texto. Então, a sintaxe do texto está interligada com os elementos conectivos do texto, como o texto e as partes se relacionam entre si. Então, geralmente, quando você vai mal na competência 1, você vai mal na competência 4 também. A menos que você erre outros elementos, né, da competência 1, como a gente vai ver aqui, ó, convenção de escritas. O que é convenção de escrita? Acentuação, ortografia, uso do item, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica. Isso aqui é de lei, a galera erra muito, né? A translineação, né? Isso aqui a galera erra muito. É só separação silábica simples, gente. Deixa eu jogar um vídeo aí no Google, 10 minutinhos deve ter um vídeo aí. É, aí tem gramaticais, né? Também a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, tempos e modos verbais, pontuação, pai, paralisia, a pontuação, paralisia sintática, isso aqui tudo também conta na competência 4. É, paralisia morfológico, semântico, emprego de pronomes e crase, tudo isso aqui também conta, né? Dentro da competência 1. Adequação à modalidade escrita formal, isto é, a ausência de registro informal ou de marcas da oralidade. Escolha de vocabulário que a galera erra. É você errar realmente a palavra, você usa a palavra em outro sentido. Sim. Então, muitas vezes a galera faz muito isso com parônimos, né? A galera confunde os cessares, né? Que você tem o cessar de sessão, né? Com sessão de cinema. Você tem o cessar de separar, né? Então, a galera confunde, né? Porque uma com S, outra com dois S, outra com C, né? E por aí vai, né? Também tem a sessão, né? Que é a sessão de ceder, né? Que é o ato de ceder, é uma sessão. Também é o outro, né? Que é um parônimo também, né? Enfim, aqui a gente vai ver, ó, como é avaliado cada um desses, segundo a ótica, qual pontuação recebe para cada nível da competência 1. Então, zero. Demonstrar desse. Vocês vão ver aqui, ó, que é muito difícil você não tirar 120 pontos. Você tem que se esforçar para trabalhar 120 pontos, gente. Sério, você prestando atenção nas minhas aulas, se esforçando minimamente, é, aprendendo o mínimo sobre gramática, é muito difícil você trabalhar de 600. A menos assim que você, obviamente, seja nervoso no dia e tal, mas é difícil. Então, tente olhar com carinho. A última aula já caiu bastante visualizações, né? Tente ver com carinho essas aulas. Tente escrever redações constantemente. Aproveite esse período para escrever redações. E é isso. Vocês vão ver que vocês fazendo um trabalho digno, vocês vão conseguir subir a nota de vocês. É demonstrar domínio precário da modalidade escrita formal. Sim, desconhecimento é você não saber escrever português, né? Então, zero você já não tira. Demonstrar desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa é você editar. Então você não sabe escrever nada correto, praticamente. Você desconhece o que é uma linguagem formal. Obviamente, você zerou essa aqui, você zera as outras, né? Aí demonstrar domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados, frequentes desvios gramaticais, escolha de registro e convenção de escrita. Então você tem que aqui errar os três. E de forma diversificada e sistemática. Ou seja, você não consegue sistematizar no seu texto, basicamente. Seu texto é uma confusão. 40 aqui, o seu texto é quase legível. 1080, né, que já é, você já vê que também que é pesado. É demonstrar domínio insuficiente
da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais de escolha de registro e conversão. Então aqui você tem que errar muito para chegar aqui. Ou seja, você não consegue escrever de forma suficiente. Seu texto aqui ele já é uma coisa levemente bizarra. Você está errando muito aqui, muito, mas dá para ler seu texto, dá para entender que você entende mais ou menos as regras, você sabe o mínimo dormindo, o que é uma pontuação, né? Então aqui é o quê? É um texto que, além de, por exemplo, a gente tem um erro de estrutura sintática muito comum, né? Que eu chamo de período parágrafo, que é quando você faz todo o parágrafo em um período só, ou seja, você começa o parágrafo e só termina e só vai pontuar no final dele. Então isso é um erro muito comum. Mas isso não é um erro que desce você para 80, apesar de ser um erro bem meio grave, né? Quando eu falo, pô, é bom você colocar ali pelo menos 3 períodos por parágrafo, mas vocês também têm que saber que o período ele tem que estar completo, né? Tem que ter sujeito, verbo, complemento, ele tem que estar, a ideia dele tem que se encerrar. Então você tem que fazer isso, mas você tem que escrever outros erros, você tem que cometer vários erros gramaticais, erro de separação silábica, erro de outros erros de estrutura, né? Você tem que se esforçar muito. Aí 120 você vê, o domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa, e de escolher registro, com alguns desvios gramaticais, como que está aqui. Mas cometeu ali uns 8, 10 vezes, então você tem um domínio mediano, né? Você, bom, um texto de 30 linhas, você erra ali, cometeu cerca de 8 erros, aí, meu amigo, você recebe 108, acho que até 10 erros por ali. Você conseguiu cometer isso aqui, então você pega 120. Assim, não é o normal, mas é o mínimo, principalmente no aluno do terceiro ano, né? Ou você vai escrever um texto de 30 linhas, você está tentando prestar atenção e você errou mais, tá cabexigo. Vocês vão ver, para chegar em 160 não é tão difícil. Ó, demonstrar um bom domínio da língua portuguesa e de escrita formal da língua, e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais de convenção. O que é ali? Poucos desvios. Uns 3, 5, no máximo ali, acho que você pega ainda 160. É, vocês vão ver que nas mesmas redações de nota 1000 tem um errinho gramatical, dois, até dois tem às vezes. Parte de dois eu não lembro de ter visto, mas às vezes acontece, né? Ou eu vi porque tem o guia de redação do Enem que ele fala ele relata os erros, né, gramaticais. Então, no guia de redação, já vi que o guia deixou passar um erro quando foi fazer análise, às vezes acontece. Qualquer um deixa passar, sem correção. Aí demonstra excelente domínio da língua portuguesa, esse domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais das confissões de escrita serão aceitos somente como excepcionalidades e quando não caracterizarem reincidência, ou seja, se você errou uma acentuação de uma palavra e lá na frente você escreve ela corretamente, o corretor vai entender que você só estava desatento. Então ele vai desconsiderar esse erro. Agora, se você erra 2 vezes a acentuação, quer dizer que você não tem o domínio dessa competência, né? Que é acentuar. E aí o corretor, por entender isso, mesmo que você erre só 2 vezes, mas se for 2 crases, por exemplo, aí você já não tira, não pode tirar os 200 pontos. Enfim, gente, vamos encerrar a competência 1 por aqui. Próxima aula eu tento pegar próxima aula a gente pega a competência 2. A competência 2 é bem densa, que não vai dar para eu trabalhar agora não. Eu vou deixar para trabalhar numa aula separada, com tranquilidade. E aí qualquer coisa a gente dá uma adiantada, acelera um pouco na competência 3, fala um pouco por alto dela, né? Mas por hoje a gente vai ficar por aqui, viu, gente?